Nesse episódio, quero falar sobre o consumo de proteínas e a possibilidade de dano renal. Existe uma tese de que uma dieta rica em proteínas aumenta a concentração de ureia, a qual é filtrada, reabsorvida e secretada pelos néfrons, estruturas presentes nos rins que efetivamente realizam a filtração do sangue para a formação da urina. Porém, a tese alega que em excesso aumentaria a carga renal devido à hiperfiltração, o que poderia acarretar no dano glomerular ou a uma insuficiência renal. Mas será que essa tese é verdadeira e realmente o consumo elevado de proteínas acarreta em dano à função renal? Ouça esse episódio e descubra. Eu sou o Lois Marcondes, o super nutricionista do Dicas Curtas, e semanalmente trago aqui nesse podcast várias dicas e informações para ajudar você a se alimentar melhor, melhorando assim sua saúde, estética e bem-estar. Então, para que você não perca nenhuma dica e fique atualizado com todas as informações que estarei compartilhando aqui, basta assinar o podcast e acompanhar todas as semanas o super nutricionista do Dicas Curtas. Quer entender qual a melhor maneira para se alimentar bem e cuidar de sua saúde? A partir de agora, você vai ficar por dentro das melhores dicas sobre nutrição e alimentação saudável com o super nutricionista, mais um expert do Dicas Curtas. O acesso a alimentos de qualidade adequada para manter a composição normal do corpo, assim como a sua função ao longo do ciclo de vida, são fundamentais para manter a saúde. E o consumo de proteínas é um elemento essencial de uma dieta saudável, permitindo o crescimento e a manutenção das 25.000 proteínas codificadas no genoma humano, bem como outros compostos nitrogenados que juntos formam o sistema dinâmico do corpo, formado de elementos estruturais e funcionais que trocam nitrogênio com o meio ambiente. Para facilitar a compreensão sobre essa troca de nitrogênio, vou falar um pouco mais para ficar um pouco mais fácil. O balanço nitrogenado ele pode ser uma ferramenta útil para determinar a quantidade de proteína que o indivíduo deve consumir para manter o equilíbrio de nitrogênio neutro ou positivo, dependendo dos objetivos nutricionais. Por exemplo, se o objetivo for apenas se manter saudável, estar em balanço nitrogenado neutro já é suficiente. Porém, se o objetivo for desenvolver massa muscular, será necessário estar em balanço nitrogenado positivo. Adultos saudáveis estão em um balanço nitrogenado neutro quando consomem cerca de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Isso para compensar as perdas de nitrogênio que acontecem devido a fatores como suor, descamação da pele, crescimento de pelos e unhas, respiração, flatulência e, se presente, perdas salivares, no caso das mulheres, menstruação. Para ilustrar, para se manter saudável uma mulher de 60 quilos, ela precisa de 48 gramas de proteínas por dia. E isso é facilmente atingível. Se ao longo do dia ela comer 200 gramas de alguma carne, 100 gramas ao almoço e 100 gramas ao jantar, ela já estará em balanço nitrogenado neutro e assim conseguirá se manter saudável do ponto de vista do consumo de proteínas. Importante estar no mínimo em balanço nitrogenado neutro, pois se o balanço for negativo, ou seja, a pessoa consumir menos nitrogênio por meio de proteínas do que o nitrogênio que ela é capaz de excretar, a pessoa estará em um estado catabólico, ou seja, que pode sugerir que seu organismo esteja usando as próprias reservas de proteínas para sobreviver. Uma situação que acontece decorrente da desnutrição, como em pacientes hospitalizados, por exemplo. Já se o balanço de nitrogênio for positivo, a proteína presente no corpo está em um estado anabólico. Isso poderia ser um indicativo de que o indivíduo possa estar produzindo mais massa muscular. E é aqui que muita gente erra quando pratica musculação. Realiza o exercício, mas não come a quantidade necessária de proteínas para se manter em balanço nitrogenado
positivo. Assim, ela não conseguirá construir massa muscular. A recomendação que citei acima, de 0,8 gramas por quilo de peso, é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde. No entanto, o consumo de proteínas maiores que 1,2 gramas por quilo de peso corporal promove maior hipertrofia muscular durante períodos de musculação, além de otimizar o emagrecimento e também na preservação da massa muscular durante o emagrecimento. Preste bem atenção no que acabei de falar. Proteínas são fundamentais no emagrecimento. Muitos, na tentativa de emagrecer, consomem poucas proteínas e assim adquirem flacidez e perdem o benefício que a proteína promove, que é o efeito de aumento da saciedade. Sabemos também que idosos são beneficiados ao terem uma ingestão alta em proteínas devido à sarcopenia, que é uma perda natural da massa muscular em decorrência do envelhecimento. Mesmo diante de tantos benefícios, existe quem defenda a tese de que o consumo elevado de proteínas prejudica os rins, e provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre isso. A tese é que uma dieta rica em proteínas aumenta a concentração de ureia, a qual é filtrada, reabsorvida e secretada pelos néfrons, as estruturas presentes nos rins que efetivamente realizam a filtração do sangue para a formação da urina. Porém, a tese alega que, em excesso, o consumo de proteínas aumentaria a carga renal devido à hiperfiltração, o que poderia acarretar no dano glomerular ou uma insuficiência renal. Em pacientes com doença renal crônica, com a capacidade de filtrar os solutos reduzida nos néfrons, ter um consumo mais baixo de proteínas parece ser mais adequado. No entanto, é com base na hipótese acima mencionada que alguns argumentam que, ao aumentar a ingestão de proteínas em indivíduos saudáveis sem doença renal crônica, levará a danos renais. Tal hipótese persiste, apesar de não haver evidências que apontem a ligação entre o aumento da ingestão de proteínas e um papel causal no dano renal em indivíduos saudáveis. Isso mesmo, não há evidências que apontem que o consumo de proteínas aumenta o dano renal. Em 2018, foi publicada uma meta-análise na The Journal of Nutrition e os pesquisadores localizaram 2.144 artigos na Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, dos quais 28 foram elegíveis. Essa revisão sistemática e meta-análise incluíram ensaios examinando o efeito de uma dieta rica em proteínas em comparação com uma dieta normal em proteínas em relação ao impacto na taxa de filtração glomerular. Porém, outros marcadores podem ser avaliados. Um exemplo é a taxa de excreção de albumina, usada como marcador de dano renal. E, portanto, se o consumo de uma dieta hiperproteica estiver induzindo danos no rim, você esperaria ver um aumento na excreção da albumina. E dos 8 ensaios que relatam sobre os efeitos de uma dieta hiperproteica em comparação com uma dieta normoproteica e a relação com a excreção de albumina, apenas um ensaio descobriu que uma dieta hiperproteica aumentou a taxa de excreção de albumina. Os outros ensaios não encontraram nenhuma diferença na mudança na excreção de albumina entre dietas hiperproteicas ou normoproteicas. Essas descobertas, mais uma vez, sugerem que consumir uma dieta hiperproteica não afeta negativamente a função renal em pessoas saudáveis. Após análise, os resultados da meta-análise sugerem um efeito inexistente no consumo elevado de proteínas e dano renal em indivíduos que apresentam função renal normal. Essa alegação está de acordo com os pareceres da Organização Mundial da Saúde e do Institute of Medicine. Sendo assim, a completa segurança no consumo de proteínas por pessoas sem doença renal pré-existente e podem ficar despreocupadas quanto à hipótese de terem dano renal devido a comerem mais proteínas. Uma dica:
Normalmente, alterações na função renal estão associadas à negligência no consumo de água. Procure tomar 40 ml de água para cada quilo de peso, ou seja, uma pessoa de 75 quilos precisa consumir pelo menos 3 litros de água por dia. Espero que tenha gostado do episódio de hoje. Se você gostou, curta, comente e compartilhe o Dicas Curtas em suas redes sociais. E caso fique com alguma dúvida, me procura lá no grupo do Super Nutricionista do Dicas Curtas no Facebook, pois estarei à disposição para esclarecer todas elas. Assine e compartilhe esse podcast através do seu dispositivo Apple ou Android, sendo que você também pode encontrar o Super Nutricionista do Dicas Curtas no Spotify e no Deezer. Sabia que a partir de agora você também pode ajudar o Dicas Curtas a crescer ainda mais fazendo parte do grupo de apoiadores? Com incentivos a partir de R$1 por mês, você ajudará o Dicas Curtas a alcançar mais pessoas, incluir novos experts e, claro, ter acesso ao grupo de apoiadores no Facebook para receber conteúdos especiais e ter acesso a lives exclusivas para poder tirar suas dúvidas ao vivo com o expert de sua preferência. Para ser um apoiador, basta acessar o site apoia.se/dicascurtas. O link vai estar disponível na descrição do episódio. Ficamos por aqui e até a próxima semana com mais uma dica do Super Nutricionista do Dicas Curtas. Até a próxima semana. Conheça os demais experts em nosso site dicascurtas.com.br. Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir.